1º de maio. Hoje é o Dia do Trabalhador. Coincidentemente, completo, neste dia, 53 anos de rádio. Considero-me um operário da comunicação. E gostaria de homenagear aos trabalhadores no seu dia. Para tanto, valho-me de uma poesia do Vinícius de Moraes, que outro dia foi resgatada e postada no seu perfil no Facebook pelo amigo Edenilson Costa. Pedi ao grande músico da minha cidade, Diogo Barcelos, que compusesse uma trilha musical para eu poder gravar de Vinícius de Moraes, O Operário em Construção. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Lucas capítulo 5, versículos 5 a 8. Era ele que erguia as casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão, mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão que ele sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Homens de pensamento, não sabeis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou a sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava.
E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de Zwart era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado. Mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofreu o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte que o foi levando ao alto da construção e num momento de tempo mostrou-lhe toda a região e, apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu, se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com o medo em solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. O operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Feliz Dia do Trabalhador. Se puder, fica em casa.